Olá a todos. Neste vídeo, a minha proposta é apresentar para vocês as linhas gerais das equações lineares de primeira ordem. Então, primeiramente, vamos à definição do que vem a ser uma EDO linear de primeira ordem. Bem, uma EDO linear de primeira ordem é uma EDO que pode ser escrita do jeito que aparece aqui. Observe, nós temos aqui a derivada de y com respeito a x, já estamos considerando seu coeficiente como sendo 1, porque caso não o seja, nós podemos tirar esse coeficiente dividindo toda a equação justamente pelo coeficiente que aparece. Então, nós temos y' mais o coeficiente de y, que neste caso é p, a função p de x, igual a q de x. Então, esta é uma forma de representar uma EDO linear de primeira ordem. O nosso objetivo a partir de agora é resolver EDOs lineares de primeira ordem. E vamos considerar primeiramente o caso em que p de x, que é justamente o coeficiente de y, igual a zero. Se nós tivermos essa situação, a EDO pode ser reescrita como y' igual a q de x, conforme vocês podem observar aqui. Nessa situação, o que nós fazemos? Qual o procedimento a ser feito? Ora, basta integrar ambos os membros à equação na variável x e nós vamos obter a solução geral. Observe, então nós temos a equação y' igual a q, vamos integrar com respeito a x ambos os membros. Aqui, a integral da derivada, conforme nós sabemos do teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é justamente a própria função. Ou seja, a integral de y' é y, a função y que depende em x. E aqui nós temos a integral de q de x, que é uma função qualquer, q de x, mais a constante. Essa constante surge justamente porque nós temos aqui integrais indefinidas. Okay? Então, isso que aparece aqui, turma, é exatamente a solução geral da EDO dada. Okay? Então, é desse jeito que nós resolvemos EDOs lineares de primeira ordem. Nós aplicamos integração na variável x na equação dada. Então, por exemplo, vamos considerar aqui a equação y' igual a x² mais seno de x. Observem que esta equação se enquadra perfeitamente aqui no primeiro caso. Nós temos y', conforme nós vemos aqui, e q de x, neste caso, é seno de x mais x², ou x² mais seno de x. Então, como que nós resolvemos esta equação diferencial? Via integração, nós integramos ambos os membros da equação. Observe, a integral de y' dx é igual à integral de x² mais seno de x dx. Ora, a integral de y', pelo teorema fundamental do cálculo, é a própria função y. E agora, integrando aqui, nós temos a integral de x², lembrem que é x³ sobre 3, e a integral do seno é menos cosseno. Lembrem que a derivada de cosseno, sem o sinal de menos aqui, é menos seno. Se você coloca o menos, então fica a derivada de menos cosseno se torna seno, conforme nós temos aqui. Naturalmente, eu acrescento a constante integração, mais c. Okay? Então, aqui nós temos a solução geral da equação da EDO linear que aparece aqui no nosso exemplo. Tudo bem? Bem, vamos para o caso geral. O caso geral nós consideramos a equação linear de primeira ordem da sua forma usual. Ok? Então nós pretendemos resolver agora equações lineares de primeira ordem desta forma, a sua forma geral. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma função apropriada, que é chamada de fator integrante. Qual que é a característica desse fator integrante? Então, o fator integrante é definido desse jeito, elevado à integral de p de x dx. Quem é p de x?
P de x é justamente o coeficiente, a função coeficiente aqui de y. Então, se nós consideramos essa função e a multiplicamos na equação 1, em ambos os membros, naturalmente, o resultado, a equação resultante, ela recai para o primeiro caso. Ok? Ela recai para o primeiro caso. Vocês podem observar esse fato, né, verificarem essa afirmação, estudando as páginas 16 e 17 da referência básica 1. Não é uma tarefa difícil, é uma tarefa relativamente simples, mas não pretendo fazer nesse vídeo para não torná-lo muito grande. Vamos aplicá-lo em um exemplo. Então, a função μ, que tem essa propriedade, ela é chamada de fator integrante da EDO. Nós voltaremos a falar de fator integrante um pouco mais para frente em outros vídeos. Tudo bem? Vamos realmente para a prática. Vamos considerar o seguinte exemplo. A EDO y' menos 3y igual a zero. Percebam que é uma EDO de primeira ordem, é linear e ela recai nesse caso geral. No caso, P de x é o que multiplica y, vale menos 3. E Q de x é zero. É uma função identicamente nula. Então vamos resolvê-la. Então nós já conhecemos P de x e Q de x. O fator integrante nesse caso, conforme definição, é sempre a exponencial de e elevada à integral de P de x dx. Então aqui nós teremos μ será e elevado à integral de P de x dx, mas lembre que P é constante, é menos 3, e a integral de menos 3 em relação a x é menos 3x. Naturalmente apareceria mais uma constante aqui, por ser uma integral indefinida, mas como nós queremos apenas uma função, eu vou escolher a constante como sendo zero, por exemplo. Ok? Então, a nossa μ de x é igual a e elevado a menos 3x. O que nós fazemos agora com a função μ de x? Nós a multiplicamos na equação. Então, a equação está aqui, ó, dy dx menos 3y. O que nós estamos fazendo aqui? Pegamos a função e multiplicamos nos dois lados da equação, da EDO dada. Então, aqui aparece e elevado a menos 3x e aqui também e elevado a menos 3x. E claro que 0 vezes e elevado a menos 3x é zero. Agora, o interessante é que quando nós multiplicamos aqui por μ de x, ambos os membros, né, o lado esquerdo corresponde a uma derivada de uma função produto, e elevado a menos 3x vezes y. Como que a gente deriva o produto? Ora, deriva essa primeira função aqui, elevado a menos 3x. Então, pela regra da cadeia, o menos 3x desce, o menos 3, a derivada de menos 3x é menos 3, então menos 3 desce, que multiplica e elevado a menos 3x vezes y. É o que aparece aqui, ó. Menos 3 e elevado a menos 3x vezes y. Agora, mais, mantemos a primeira função e derivamos a segunda. Se a gente mantém a primeira e deriva a segunda, a derivada da segunda é justamente y', que é o que aparece aqui. Então, nós podemos trocar esse lado esquerdo pela derivada com respeito a x de e elevado a menos 3x vezes y. Agora, o que nós fazemos é simplesmente integrar. Nós já temos aqui a derivada de uma certa função igual a zero. Observem que essa equação aqui ela recai lá no primeiro caso. Por quê? Porque o que multiplica a função aqui, né, é zero, né? Ok? É zero. Então, nós retornamos para o primeiro caso e, para resolver o primeiro caso, é uma mera integração em relação à variável x. É o que acontece agora. Integrando em x, teremos. Então, passo a integral em ambos os membros. Aqui, ó, a integral da derivada é a própria função. É o que nós vamos ter aqui, elevado a menos 3x vezes y, que depende de x. E a integral de 0 é 0, e aí surge 0 mais uma constante, ou simplesmente a constante, né? Então, agora, isolando y de x, esse elevado a menos 3x passo dividindo, e, portanto,
esse e elevado a menos 3x é a mesma coisa que você trazer aqui multiplicando com o sinal trocado, né? C vezes e elevado a 3x. E, portanto, a função c elevado a 3x é a solução geral da equação dada. Ok? Então, perceba que nós precisamos do fator integrante, nós multiplicamos na equação e o lado esquerdo torna-se a derivada de um produto, conforme vocês podem ver aqui. Okay? O que recai numa EDO lá do primeiro caso. E resolver uma EDO do primeiro caso é justamente integração na variável x. Tudo bem? Bem, então, como sugestões, é interessante que vocês leiam atentamente as páginas 16, 17, 18 e 19 da referência básica e vamos resolver juntos a lista 2 de exercício. Para isso, utilizem o fórum para tirar suas dúvidas e apresentarem suas soluções. Tudo bem? Até o próximo vídeo e bons estudos!